Eu fiquei pensando como é Deus, como é que Deus é maravilhoso, né? Como é que Ele é um Deus tremendo. Quando eu recebi um convite para estar pregando aqui, né? Eu falei assim para Deus, está tudo certo. Quando eu faço meu período devocional, Deus trabalha comigo me dando mensagens. Então eu tenho uma agenda e eu vou escrevendo as mensagens. Eu leio o texto e eu escuto Deus me dar aquelas mensagens. E eu vou escrevendo o que Ele vai falando. E aí, domingo passado, quando o Bira falou assim, pois é, eu já tinha mensagem no sábado, Deus trocou. Deus trocou a mensagem. Quando eu falei para Elisângela, eu vou falar com a Adriana, que eu falo com meu marido tudo, né? E eu falei com ele, tudo bem, não tem problema nenhum. E no sábado passado, sábado retrasado, passado foi ontem, eu estava fazendo meu período devocional e Deus me troca a mensagem toda. Eu falei, não, já estava toda pronta, eu já sabia e tal, e Deus trocou. E eu confesso aos irmãos que até ontem à noite, quando eu tive que citar a mensagem, que estava na agenda, Deus ainda trocou algumas coisas, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando que Ele fala pela boca de quantas testemunhas? Duas testemunhas. Isso eu não podia deixar passar, né? Quem está comigo aí na equipe do final de semana de Vitoriosa já sabe. É pela boca de duas testemunhas. E eu confesso a vocês que eu não precisava nem estar pregando aqui. Sabe por quê? Porque basicamente tudo que vocês vão ouvir, se vocês ouviram a pregação da Bia, a oração da Bia, eu falei assim, ela copiou minha mensagem, só pode ser. Porque o que eu vou falar para vocês, até o texto que o Miguel Júnior leu, que Jesus é o superior a Moisés, é isso. Jesus é superior a ele, né? Eu fico maravilhado com o que Deus faz, né? Vamos lá, João 18. João 18, 39 e 40. Amém? Amém? Amém. Vamos lá, João 18, 39 e 40. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar o prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o reino de Deus? Eles em resposta gritaram, não ele, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E aí a gente vai para 2 Coríntios 3. Coríntios 3, 6 diz o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí eu queria fazer uma pergunta hoje: a quem nós soltamos? Quem estamos soltando? Ou a quem queremos soltar? Jesus ou Barrabás? Quando a gente pensa nesse texto, a gente fica: como é que os judeus puderam soltar Jesus? Quer dizer, prender Jesus, crucificar Jesus e soltar um bandido.
Como é que eles puderam fazer isso com Jesus? Eles que andavam praticamente diariamente com Jesus. Jesus estava diariamente no templo com eles. Jesus só deu coisas, assim vamos dizer, boas aos judeus, se curava e libertava. E eles, na hora de escolher, eles escolheram Barrabás, né? Na verdade já estava escolhido, né? Eles não escolheram ali na hora, né? Como é que eles puderam fazer isso? E nós? A gente fica muito triste com os judeus, né? Mas e nós? Quem é que nós estamos soltando? Quem nós queremos soltar? Quem nós já soltamos por aí? Jesus ou Barrabás? Os judeus conheciam Jesus, mas também conheciam Barrabás. Mas eles preferiram soltar Barrabás. E nós, será que realmente a gente conhece Jesus? Ou a gente só diz que conhece Jesus? Será que realmente nós conhecemos o Senhor Jesus? Porque eu vou fazer um parêntese aqui, né? Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus, aleluia. Mas se nós não estamos lendo a Bíblia e orando, se estamos conhecendo Jesus somente de domingo, não conhecemos Jesus. E aí estamos soltando Barrabás aí pelo mundo afora. Não é Jesus. Conhecemos Jesus? Ou dizemos que conhecemos Jesus? Será que realmente queremos soltar Jesus? Ou ele está aprisionado dentro da gente? Estamos soltando ou prendendo esse Jesus, né? Acabamos de cantar que Jesus é o nosso dono. Acabamos de cantar que Jesus é a nossa paixão. Acabamos de cantar que se o mar vier e nos submergir, Ele levanta a gente. Mas onde é que Ele está nas nossas vidas? Qual é o valor que Jesus tem tido nas nossas vidas? Ele está dentro da gente. Nesta manhã, eu convido a você a soltar esse Jesus que está dentro de você. Aleluia. E olha, não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Ou você começa a ler a tua Bíblia, ou você começa a orar, ou você começa a priorizar Jesus para soltá-lo para fora, ou ele vai continuar preso dentro de você. E aí eu vou te mostrar que você está soltando Barrabás, não é Jesus não. Porque está faltando palavra e oração. Olha, Jesus quer o nosso louvor sim. Mas eu ouvi uma pessoa falar, e que me impactou muito, que o louvor e a adoração é um estilo de vida. Louvor e adoração é um estilo de vida. É muito bom louvar a Deus, é muito bom cantar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas cadê o ID? Onde é que fica o ID? Onde é que fica o nosso testemunho? Onde é que ele fica? Quem nós estamos soltando para o mundo aí afora? Jesus ou Barrabás? Jesus, quem era Jesus, né? Jesus, para os judeus, como é que ele era conhecido? Jesus era o homem de Nazaré. Onde é que ficava Nazaré? Nazaré ficava numa aldeia da Galileia meridional. E o que os judeus pensavam de Jesus, né? João 1, 46, né? Essa passagem que todo mundo já conhece, né? João 46, quando Jesus estava chamando os discípulos, ele chama Filipe, chama Natanael, e aí ele perguntou: achamos,
Filipe então encontrou Natanael e disse 45: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que os judeus pensavam de Jesus, né? E aí é interessante que quando Natanael viu o Messias, né? E vamos para o 7, depois eu volto para o que Jesus falou. O 7, 41, 42, João 7, 41, 41, disseram assim, ouvindo as palavras, algum dentre o povo disseram: certamente esse homem é o profeta. Não fala que era um profeta, fala o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que um Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? E aí houve uma divisão entre o povo, e os 52 está dito assim. Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Ou seja, o nascimento de Jesus em Belém, ele era ignorado, né? A gente descobre que somente as pessoas do círculo íntimo de Jesus sabiam que Jesus era de Belém. Jesus era conhecido como o Nazareno, e todo mundo pensava que ele tinha nascido em Nazaré. E aí, voltando para João 47, Jesus disse a Natanael: você é um verdadeiro israelita, em quem não havia falsidade. E aí Natanael pergunta: de onde me conhece? E aí Jesus diz assim: eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí ele reconhece que Jesus era Cristo, simplesmente porque Jesus disse para ele, né? Eu te vi quando estava lá debaixo da figueira. E ele chama Jesus de mestre. E aí Jesus disse: você vai ver coisas maiores do que essa. Jesus era filho de quem? Jesus era filho de um carpinteiro e provavelmente de uma dona de casa, Maria, né? Onde é que ficava a casa de Jesus? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Jesus dormia em montes, pousava nos montes, ficava na casa de alguns amigos, mas ele não tinha uma residência física, uma residência, né? E como é que Jesus tratava os judeus? Os judeus conheciam a lei. Jesus tratava os judeus com exortação. A exortação inclui amor, inclui mansidão, mas era só exortação o tempo todo. Sabe por quê? Porque eles conheciam a lei. Os judeus conheciam a lei, mas eles não seguiam a lei. Eles não seguiam a lei na sua inteireza. Eles seguiam da lei, eles tiravam da lei aquilo que era interessante para eles, aquilo que servia para a vida deles, e aquilo que não servia para a vida deles, eles ignoravam. A gente faz muito isso, né? Eu sigo a palavra, Jesus, eu te quero, eu te adoro, mas olha isso aqui, ó, isso aqui eu resolvo. E a gente vai tomar decisão e nós resolvemos, né? A gente age igualzinho. E aí, voltando aqui, eles não queriam a lei e às vezes torciam a lei. Será que a gente não tem torcido a lei, não? Bem, Jesus os chamou de sepulcro caiados.
Ou seja, joga um calo em cima deles e está tudo muito bom. E dentro, o que tem dentro do sepulcro? Morto, cadáver. Peraí, se Jesus está me chamando eles. Vocês estão aí, são sepulcro, cara, estão apodrecendo por dentro e continuam aí com toda a prosa, toda a roupa. É isso que vocês são, cadáveres. Está todo mundo por dentro. É isso que Jesus falou para eles, né? E Jesus ainda falou para eles o seguinte, em Mateus 5,17, Jesus diz para eles que não veio destruir a lei, nem os profetas, mas que Jesus tinha vindo cumprir a lei, para cumprir a lei. Mateus 7, de 15 a 23 diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Vocês imaginem um judeu ouvindo isso. Imagine você que está sentado aí no banco, que todo domingo pega a sua Bíblia, vem para a igreja, se alimenta uma vez por semana de Jesus. Quer dizer, diz que alimenta, né? Porque é muito difícil, né? A gente se alimentar, às vezes dá um cochilo no banco, toca para cá, cai em cima da Bíblia e vamos caminhando, né? E aí vem uma vez por semana e morre durante a semana toda. E está se alimentando de Jesus. E está se alimentando de Jesus. Imagina Jesus diz assim, aqui ó, quero te dizer uma coisa, você que está aí sentado no banco e diz Senhor, Senhor, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Eles eram religiosos. Eles não priorizavam o ser humano. Eles não queriam saber do ser humano. Eles lá queriam saber dos problemas das pessoas. Queriam saber se o outro lá está certo, se está aleijado, se está paralítico, se está leproso. Nada disso. Eles queriam fazer as orações deles. Eles queriam dizer que estavam seguindo as leis. Eles queriam dizer que iam para os templos. Eles queriam dizer, estamos orando, estamos louvando, mas nada do ser humano. Nada de saber de pessoas. Nada disso. Eles não queriam saber das aflições das pessoas, das dores das pessoas, do emocional das pessoas. Compartilhar comigo, não, vamos lá, ai, sou eu, que no pé, não sei o que lá, né, publicando lá, e o fariseu batendo lá, orando lá, negócio da oração, né, na hora da oração, né. Eles eram tão ritualistas, seguiam tantos rituais, mas mesmo em cima disso tudo eles eram ladrões. Eles eram salteadores, eles roubavam mesmo. Que eles estão roubando nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, pasmem. Estamos pedindo a bênção, estamos clamando a Deus, mas continuamos roubando nos dízimos e nas ofertas. Continuamos roubando. Pega lá, dá um dízimo. Cadê a oferta? Cadê aquele extra que você ganhou? E cadê a tua oferta de coração? Cadê aquele teu sacrifício para Deus? Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a casa dele precisa. Cadê? Continuamos a roubar nos dízimos e nas ofertas. Não somos muito diferentes deles, não, né? E perguntaram, quando Jesus foi perguntado sobre o dízimo, Jesus falou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí eles vieram, né? Jesus falou, vocês dão dízimo, sabe o quê? Da hortelã e do cominho. Existe dos pequenos, né? Ou seja, das coisas pequenas. Mas eles esqueciam também a misericórdia que deveriam ter pelas pessoas. Jesus foi
rejeitado porque disse que era filho de Deus. Jesus foi massacrado porque Jesus curava nos sábados, porque no sábado não podia curar. Aí Jesus, caiu o boi lá, né? Se caiu o boi, se cair qualquer coisa, você não vai lá pegar? Você não vai fazer? Ah, tá. Mas o leproso lá, Jesus não podia curar e nem sequer o paralítico. Ou seja, eles se esqueciam da misericórdia que deveriam ter pelas pessoas. E nós, hein? E nós, hein? Marcela não está demorando muito. Olha aqui, ó, essa irmã já falou demais, Marcela. A mulher está ali, está querendo abrir, né? Nossa irmã está ali, está com o coração aberto, querendo falar e tudo. Olha aqui, ó. Aquela boca fala no final. Antigamente que era bem assim, que eu estou botando assim na nossa linguagem, né? Mas, antigamente no final era assim. Olha aqui. Vocês estiveram aqui, vai falar no final, nós vamos orar por você. Agora não, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos caminhado muito nesse sentido, né? Deus tem realmente trazido as servas, que é uma coisa que tem me encantado. Deus tem trazido as servas para a nossa realidade, né? Deus sabe que está todo mundo precisando ser curado, está todo mundo precisando ser fortalecido, está todo mundo precisando ser restaurado, e aí a gente já começa se derramando diante de Deus, a gente já começa se humilhando diante de Deus, a gente já começa se abrindo diante de Deus, e aí a gente pode entender também o outro irmãozinho, né? Ouvir o outro irmãozinho, né? Com os olhos realmente do nosso Deus, né? Se ela realmente é uma bênção. Tem sido uma bênção. Não é à toa que a Bíblia diz que o Senhor tem acrescentado dia a dia aqueles que serão salvos, não é? E os judeus também, voltando um pouquinho para cá, eles sentiam no direito de julgar essas pessoas, né? Julgamento era com eles mesmo, né? Chegava para Jesus, mas a lei diz isso, mas a lei diz isso, mas a lei diz isso. É isso que eles faziam, né? Jesus veio para colocar o pecado deles e o nosso em evidência. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E sabe por que eles não queriam Jesus? Eles não queriam Jesus porque eles queriam o quê? Eles queriam um Salvador, rei ou rei e Salvador. Eles queriam uma pessoa que libertasse eles do jugo de Roma. Era isso que eles queriam. Eles queriam continuar pecando à vontade, seguindo os rituais à vontade, mas eles queriam que uma pessoa que libertasse eles de Roma. Era isso que os judeus queriam. E engraçado que quando Pilatos disse assim: olha, vocês não querem que eu liberte o rei dos judeus? Não, nós não temos outro rei. César é o nosso rei. E César é imperador romano. Ou seja, eles queriam ser livres no exterior deles. O exterior, para todo mundo ver, somos livres, somos judeus, somos um povo de guerra, não sei o que lá, no passado. Não queremos ser assim, submissos a ninguém. Era isso que eles queriam. Eles queriam o Messias, eles queriam Cristo, eles queriam o Salvador, eles queriam ser livres somente no exterior, não no interior. E Jesus veio para mostrar a eles que eles eram escravos da lei, dos rituais, da mentira, do engano. Jesus veio para mostrar a eles que a letra matava, mas que o Espírito daria vida. Então eles rejeitaram Jesus. E aí eles escolhem Barrabás. E quem era Barrabás? Eu fiz uma pesquisazinha assim, bem pequenininha, né? Barrabás, segundo as pesquisas, né? Barrabás no aramaico quer dizer Bar-Abas, quer dizer filho do pai, filho do mestre, filho do professor, filho do rabi. Barrabás nasceu na cidade de Jopa, ao sul da Judéia. E Barrabás era conhecido também pelos judeus. Esse homem era um homem truculento, ele era um homem forte, né? Quando me veio truculento, eu pensei em Saul. Ele devia ser um homem que saía entre as pessoas. Ele tinha muita coragem, ele era bravo, ele era valente,
E ele pertencia ao partido judeu. Ele pertencia a um partido judeu. Ele era um homem do povo. A profissão dele era remador. E ele tinha um bote. Mas os impostos eram altos. Os judeus cobravam impostos. Os judeus não, os romanos cobravam impostos, né? E aí Barrabás se queimou. Toda hora pegava o bote dele, que ele não pagava impostos. Ele só negava impostos, ele roubava impostos. E ele se queimou, pegaram o bote dele e confiscaram os bens dele. Aí ele vai que fala, quer saber de uma coisa? Ele se virou. Ele formou aí uma quadrilha que é de ladrões, coletivo, Mário? Quadrilha. Ele formou uma quadrilha lá, uns revoltados, uns rebeldes, né? E vamos lá, vamos assaltar todo mundo. E ele assaltava mesmo. Assaltava, roubava e tem um episódio que diz que ele até matava. E não era só os romanos, não. Eram os judeus também. Existe esse episódio que ele roubou os bens do templo, dos sacerdotes do templo. Ele roubou um soldo. A última vez que ele foi preso, ele era preso, solto. A última vez que ele foi preso, ele e um outro ladrão chamado Dimas assaltaram o soldo dos romanos, aí dos soldados, roubaram tudo, roubaram o tempo, roubaram os tempos, o dinheiro, o tempo, tudo. E aí o que acontece? Ele foi. A história conta que ele teve um acidente, ele foi ferido e foi preso. E aí o que acontece? Dimas devolveu todo o dinheiro, mas só quem ficou preso foi Barrabás. Dimas não ficou preso. Foi Barrabás e algumas pessoas. Esse era Barrabás, né? Este era o Barrabás que foi escolhido pelos judeus. Era um ladrão, salteador, rebelde, um assassino, não respeitava nenhum tipo de autoridade. E aí eu faço uma parência aqui. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Meu amado, se você tem alguém que é autoridade sobre a tua vida, obedeça. Elas foram constituídas para te fazer o bem, não foi o mal. Sabe o que é que elas fazem mal? Você está orando por elas. Se você acha que elas estão fazendo mal, ore pelas autoridades. Faça igual aquela viúva fez. Deus, ó, meu chefe está me perseguindo. Olha, meu líder está falando isso, eu não estou gostando. Olha isso. Deus vem julgar a minha causa. Venha ver se essa situação está certa. Fale com Deus. E aqui é um alerta. Antes de você falar com outras autoridades, submeta a autoridade que está na tua vida. Aquela primeira pequenininha. Que a Bíblia diz assim: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele e fale. Não traz logo para a igreja não, viu? Porque está contrária à palavra de Deus. Não leve logo para o pastor, porque está contrária à palavra de Deus. Muitas das vezes, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Em vez de eu chegar e falar com a pessoa, eu ia correndo chorar no gabinete do pastor, né? Espírito de miserabilidade, né? Eu ia chorar com o pastor e a autoridade. Eu sei que lá e tal, entendeu? Até que a gente começa a aprender, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Os judeus escolheram Barrabás. E nós? Quem nós estamos soltando nas nossas vidas? Nós estamos soltando Barrabás e Jesus, ou Jesus. Jesus veio curar o nosso interior. Mas 2 Coríntios 3:9 diz:
que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata o Espírito da vida. Jesus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Somos atacados diariamente, somos atacados constantemente nas nossas mentes, nas nossas emoções, na nossa vontade, que nos levam a ações pecaminosas na nossa mente, porque tudo começa aqui, para depois passar para o nosso corpo. E aí, quem nós estamos soltando? Jesus ou Barrabás? Todo mundo faz isso, então eu vou fazer isso também. Todo mundo diz isso, então eu vou dizer isso também. Todo mundo escuta isso, então eu vou escutar isso também. Quem você está soltando, Jesus ou Barrabás? Essa mensagem dura mais do que 50 minutos. E hoje eu estou correndo, acho que eu já pensei meia hora. Era 15, né? Não? Pois é, ali está escrito que até 11h50. Ah, é? 11h50. Olha só, essa mensagem dura mais do que 50 minutos. Eu não sei também quantos minutos, não confesso. A gente está muito cansado, né? Deixou comida para fazer em casa, deixou afazeres que nos esperam em casa. Tem muita coisa que a gente precisa fazer, o remédio que esqueceu. E é o único dia que eu tenho para ficar com a minha família domingo. E com a TV, né? Você fica com a tua família e com a TV. Chega dentro de casa, a primeira coisa que liga é o botão da TV. E a família vai me obrigar. Será que realmente a gente está acreditando nas palavras de Jesus? Está deixando Ele ser curado no nosso interior? Se a gente está cansado, pede a Ele cura física. Se a gente não está conseguindo ouvir, mas o pregador pede a Ele ouvidos para ouvir. Porque até, às vezes a gente fica pensando, né? Será que realmente a gente acredita que as pessoas que estão usando aqui o público estão fazendo na total dependência do Espírito Santo? Vocês não sabem como é que a gente treina quando chega aqui. Vocês não sabem como a gente teme a Deus quando a gente chega aqui. Não é fácil. Será que realmente a gente, lutando um pouquinho, a gente está acreditando que essas pessoas que estão usando o público, que essas pessoas líderes de célula, que essas pessoas que estão sobre autoridade nas nossas vidas, que às vezes nos dão uma marretadazinha mais forte, elas estão fazendo na total dependência do Espírito Santo? Ou a gente está cansado de ouvir Jesus falar através delas? Os judeus estavam cansados, porque Jesus só colocava o pecado deles em evidência, só colocava a religiosidade deles em evidência. É muito bom, gente, a gente ter palavras, ouvir palavras de refrigério. É muito bom a gente estar ouvindo palavras de renovo, palavras de encorajamento, de alegria. Isso é muito bom. É muito bom a gente estar deitado, ser levantado, como o Guia fez no ano passado, né? Levantou a gente legal. É muito bom a gente ser levantado, porque às vezes a gente não tem nem condições de nos levantarmos sozinhos. Mas até quando nós vamos ficar sendo levantados? Até quando a gente vai ficar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando? Até quando? Queremos ficar ouvindo só palavras que contêm mel, palavras que contêm açúcar, palavras de alegria, palavras de refrigério, glória a Deus, sou liberto, aleluia, bombas. Até quando vamos continuar sendo prostrados, levantados, prostrados e levantados, e prendendo Jesus e soltando Barrabás? Porque quando a gente está deitado no chão, a gente não tem força, né? Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para testemunhar, não tem um amigo íntimo,
não tem força para ir à cela, não tem força para isso, não tem força para aquilo. Até quando estamos soltando Barrabás aí? Até quando? E prendendo Jesus. Barrabás, vou falar de novo, prestar atenção na oração da Bia. Pois é isso que eu estou falando. Barrabás é a figura do nosso exterior, né? Da nossa aparência, né? Da nossa religiosidade. É a figura da nossa religiosidade. E aí eu vou mais fundo. Barrabás pode ser a figura dos nossos filhos, da nossa família, do nosso carro, das nossas roupas, da nossa profissão. É a figura de Barrabás, é o nosso exterior. Ninguém leva o exterior do céu. Isso aqui, ó, vai ficar aqui, você é tudo comigo. Você leva o teu interior que você tem dentro. É isso que você vai levar. Tudo que nós conseguimos aqui vai ficar. E eu não estou pregando aqui, fazendo parênteses, a gente não deve ter alvos na vida e conquistar coisas. Mas o que nós estamos soltando? O mundo está conhecendo a gente por quê? Será que o mundo está conhecendo você no seu trabalho como uma pessoa realmente que serve o Senhor Jesus? Será que no teu trabalho, será que na tua vizinhança tem gente que não sabe quem mora à esquerda e quem mora à direita? Não sabe quem é o seu vizinho da direita e quem é o seu vizinho da esquerda? Mas o teu vizinho sabe que você tem um carro legal. Mas o teu vizinho sabe que você usa roupa legal. Mas o teu vizinho sabe que você tem uma família legal. Ou seja, você está soltando Barrabás para o mundo. Porque o Jesus está preso dentro de você. Você não abre a boca. Você não mostra esse Jesus para as pessoas. Está prendendo Jesus dentro de você para quê? O Senhor está querendo ser levantado e prender Jesus. Jesus é meu, glória a Deus. Ele é minha força, Ele é meu libertador. Tá. Mas e as pessoas? E as pessoas que precisam conhecer Senhor Jesus? Se a gente não arreda o pé do nosso exterior, quem nós temos priorizado na nossa vida, né? A gente chega até a dizer que não tem tempo, né? Meu tempo está muito escasso, eu não tenho tempo. Hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia. Hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia. Mas você teve tempo para comer, né? Para alimentar o seu corpinho, né? Mas você não teve tempo para ler a Bíblia. Você não teve tempo para orar. Você não teve tempo para ter intimidade com teu Deus. O que é isso? Está soltando Barrabás, né? É o corpo, está ficando bonito, está ficando gostoso, né? Tem tempo para passar um cremezinho, né? Tem tempo para dar um valor na sua hora. Hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia, mas eu fui na minha. Eu fiz a minha de pé, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Ou seja, é Barrabás. É o exterior. Está mostrando o exterior. Olha, hoje eu não vou. Hoje eu não vou fazer evangelismo, não. Hoje eu não vou com vocês, não, porque hoje eu não tive tempo para fazer o cabelo, não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo, não tive tempo para aquilo outro. Só o exterior. O interior, ó, vai. Né? Nosso ministério. E lá você tem ministério, o ministério é Deus. O ministério do Senhor Jesus em nós. Ou é Ele na gente, ou é a gente sozinho. Ou é Ele na gente, ou é a gente sozinho. A gente fala do nosso ministério, nossa igreja, tudo é nosso Barrabás, né? E aí estamos soltando Barrabás à torto e à direita. Jesus veio, gente, para curar as nossas leis. Jesus veio para que a gente deixasse os rituais de lado. Jesus veio para que a gente deixasse a nossa religiosidade de lado. Jesus veio para que a gente cresça. E se a gente buscasse Ele em primeiro lugar, e se a gente realmente estivesse crendo que o mais Ele fará, a gente ia deixar Ele sair. A gente solta Jesus quando a gente crê que realmente Ele é o primeiro na nossa vida. Quando a gente prioriza Ele na nossa vida. Porque senão Ele vai continuar preso dentro da gente.
A gente não tem enxergado que nós somos ministros de uma nova aliança em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E a Bíblia diz que o Espírito está sempre pronto, mas que a carne é fraca. É por isso que a carne não quer ler a Bíblia, porque vai usar os olhinhos físicos. É por isso que a carne está cansada, quer dormir sem orar, porque vai usar o físico e não o espiritual. Mas quando a gente usa o físico, o espiritual está sempre pronto. Jesus quer que a gente tenha intimidade com Ele, tenha tempo para ouvi-lo e falar com Ele. Se falou muito em igreja, igreja, igreja. O Miguel diz que igreja somos nós. A gente tem aprisionado Jesus nessas 4 paredes aqui, ó. É a nossa igreja, o nosso ministério. A gente tem embelezado em 4 paredes. Isso é muito bom. Isso é muito bom, a gente embelezar a casa do Senhor. Mas a igreja não é isso não. A igreja somos nós. E o que Jesus quer é que a gente saia para fora. O que Jesus quer é que a gente mostre esse Jesus que nós temos aprisionado entre 4 paredes para fora. E pare de mostrar ao mundo o nosso exterior. Pare de mostrar as nossas conquistas no mundo. Porque até se nós temos conquistado alguma coisa, quem tem conquistado não somos nós. É Deus através de nós. Que a gente tem orado para ser próspero, para isso, para aquilo. Não é verdade? Então é Ele. A gente só precisa parar de mostrar Barrabás. O mundo já está vendo. A gente precisa parar e mostrar o Senhor Jesus. Né? A gente precisa parar para dizer que a gente exerce o nosso ministério na igreja e ponto. Teu ministério, muito bem, seja qual ministério que você exerce na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas olha, Jesus só deixou uma ordem, que foi o ir de dele. Jesus levanta qualquer pessoa para fazer o que quiser na igreja. Agora ele precisa do ir. Ele não precisa da gente, ele só precisa da gente dizer para ele: eis e aqui, eu vou, eu estou contigo onde quer que fores. Uma coisa que me encanta quando Ruth fala para Noemi, eu tenho procurado colocar isso como algo na minha vida. Onde quer que tu fores, seguirei. Onde quer que pousares, ali pousaria. Tu és o meu Deus. E aí Deus falou para mim, durante muito tempo eu orava assim, e Deus falou: não, filha, onde você for, eu vou. Você tem que obedecer o isso. Eu já estou dentro de você, você só tem que simplesmente se dispor, você tem que ir. Não é onde eu for, é onde você for. Onde você for, eu estou lá contigo. Ele está 100% dentro da gente, ele está 24 horas dentro da gente. É muito bom a gente exercer o nosso ministério dentro da igreja. Mas eu volto a dizer, o único ministério, olha, esses louvores que nós estamos cantando aqui, gente, é bom demais. É bom demais a gente correr e chegar na presença do Senhor. Nossa, não existe assim um prazer maior, não existe prazer maior que dizer para Ele que Ele é o nosso dono, a nossa paixão. Mas sabe o que Ele quer que a gente diga para Ele? Você está querendo, levando outras pessoas a terem Ele como dono. Porque a única ordem que Ele deixou é o ide. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a minha vida. É a única coisa que nós vamos levar. E quando a gente aprisiona Jesus, quando a gente só olha para o nosso exterior, a gente está deixando sair a Barrabás, né? É o tempo que não temos, é isso, é aquilo, é aquilo.
é as desculpas que nós temos dado para as nossas vidas. Eu convido você agora a baixar a sua cabeça e pensar. Por que você não tem tido tempo e nem alegria de soltar esse Jesus que está dentro de você para as outras pessoas? Por que você tem priorizado na sua vida coisas? Coisas são muito boas, mas elas passam a ficar tudo aqui. O que você vai levar para Jesus? Como é que estão as suas mãos? Quando você chegar lá no céu e Deus olhar para elas, suas mãos estão cheias de vida? Quantas pessoas você falou de Jesus neste ano? Quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas você sentou com elas para ouvir, para priorizar, para ter misericórdia delas, dos problemas delas? Quantas pessoas você foi alvo de Deus para cura física, emocional e espiritual dessas pessoas? Quantas pessoas? O ano tem 12 meses. Quantas pessoas você levou para Jesus? E quando eu falo levar para Jesus, não é levou, evangelizou e acabou, não. É você continuar ali com aquelas pessoas. É você continuar acompanhando essas pessoas que se tornam filhos seus. Quantos? Nessa manhã Deus deseja te usar. Deus deseja derramar sobre a tua vida todo o poder que você quiser. Se você está se sentindo fraco, se você quer ser levantado mais uma vez, peça a Ele para levantar você. Mas peça a Ele para você ficar de pé, para que você possa levantar outras pessoas. Veja que tem outras pessoas aí que estão caídas aí e que precisam ser levantadas por você, que não tem esse Jesus que está preso aí dentro de você. Fale com Deus, fale com Jesus que você quer soltar Ele na tua vida, que você quer priorizar Ele na sua vida. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês: se a gente não tomar uma decisão, a Bia falou que, eu não sei se foi isso que ela falou, que a gente cantar só por cantar, né? A gente fica cantando só por cantar, né? Ele é a minha rocha, isso e aquilo. A gente canta aqui dos perdidos, que muitos virão, isso e aquilo outro, mas tudo é da boca para fora, né? Se a gente não tomar uma decisão na nossa vida, a gente está cantando tudo da boca para fora, né? A escuridão dele, os alvos dele, é tudo da boca para fora. Que Deus nos abençoe.